E hoje, gente, nós estamos aqui de volta ao consultório da nutricionista esportiva funcional, a Marcela Müller, que está fazendo um trabalho maravilhoso e agora mãe e filha nesse projeto. Que olha, gente, eu tô assim amando e por incrível que pareça, uma pessoa que eu achei que não fosse se adaptar, a Tainá vai dar o relato dela agora, porque todo mundo quando fala em dieta pensa, fica aquela coisa na cabeça que é coisa de outro mundo, mas não é dieta, é reeducação alimentar, gente. E agora vocês vão ouvir da boca dela, o que ela achou depois de se passado aí 60 dias, Tainá, com essa dieta. Você está passando fome, a alimentação é horrível, ou os alimentos são ruins? Conta pra gente, como que é? Não, pelo contrário. No começo eu até não conseguia comer tudo, eu falava, nossa, é muita comida. E eu ficava estufada depois do café da manhã, por exemplo. Tô fazendo 6 refeições ao dia, então assim, falta de comida não tem não. Não passa fome? Não, de jeito nenhum, nem um pouquinho. Por que ela tá falando isso do café da manhã? Porque ela não tinha hábito de tomar o café da manhã. Aí chegava na hora do almoço, das outras refeições, era aquele pratão de pedreiro. Então, assim, resumindo, ela comia totalmente errado. E agora você tá comendo de tudo, né, Tainá? Tô comendo de tudo. Mudei bastante hábitos alimentares, assim, né? Introduzi bastante alimento que eu não comia. E tô tomando mais água também. E é isso. E sobre os treinos, essa nova alimentação, tudo que a Marcela passou para você direitinho com os cardápios, te ajudou nos treinos também a evoluir, a ter mais força? Ajudou porque eu nunca sabia o que comer antes, né? Nem o que comer antes de treinar, nem o que comer depois. Aí eu ficava meio perdida, que refeição que eu fazia ou não. E ela passou certinho o que eu tenho que comer antes, depois, suplementação também ela passou e ajudou bastante. Realmente ajudou bastante, gente. Vocês não têm noção como essa menina chega suada em casa. Vocês que acompanham os stories aí, vocês andam vendo, né? Mas agora vamos falar com quem realmente entende do negócio e vai falar mais tecnicamente pra gente o porquê disso e o porquê que isso é individual, é de pessoa pra pessoa. Tudo bom, Marcela? É um prazer novamente estar aqui com essa dupla incrível que eu estou acompanhando. E a gente acho que a gente começou a falar muito sobre como que a gente ia montar uma estratégia para Tainá, que a gente estava até com medo, ela mesmo com medo, né, de começar um planejamento novo. Eu vou ter que comer muita comida, eu vou ter que, né, ela estava com medo nesse começo. E eu acho muito importante o quê? A primeira entrevista com o paciente. Porque eu preciso saber a individualidade dela e as preferências dela, porque não adianta a gente montar um cardápio sem a gente conhecer o paciente. Ele pode até seguir por um período. Por isso que a gente sempre fala que a gente fala e refala reeducação alimentar. Porque a gente não precisa comer o que não gosta. A gente precisa comer, a gente precisa ter prazer na hora que está comendo. Tanto é que eu brinco às vezes que tem alguns alimentos, quando eu vejo exames de sangue, e tem alguns alimentos que eu falo, tá precisando colocar mais determinado alimento. E a pessoa às vezes tem dificuldade de comer aquilo. Mas eu brinco que eu falo, ó, então, nem tudo que a gente come precisa ser tudo gostoso. Às vezes um alimenta o outro, vamos colocar ele como um remédio? Então, eu acho legal isso, porque a gente está falando de eu quero saúde, eu quero hipertrofia, eu quero ter um corpo saudável, eu quero ter uma mente saudável. Então, acho que, sabe, envolve muita coisa aqui. Não é simplesmente eu pegar um cardápio e fazer. Porque se for assim, sabe o que dá para você fazer? Vai lá na internet que você pega um cardápio e faz. Agora, quando a gente fala de individualidade, por quê? A gente está tirando anticoncepcional, né? A gente está fazendo esse equilíbrio porque eu quero perder gordura, eu quero ganhar massa magra. E eu comer bem o dia todo, para perder gordura e ganhar massa magra, precisa passar fome? Ela mesma disse, não precisa. Quer dizer, ela está fazendo 6 refeições diárias. Será que é necessário fazer 6 refeições diárias? No caso dela, sim. A gente colocou que sim. Porque tem algumas deficiências nutricionais que a gente está corrigindo, tanto na alimentação quanto na suplementação. E faz toda a diferença. Então, gente, vocês viram que não é sofrimento nenhum, né? Pelo contrário. Eu falo e repito, porque eu me apaixonei por batata doce. Eu amo, eu coloco uma pimentinha assim, e coloco meus temperinhos, amo, tô apaixonada. E não vejo a hora. Agora, a sobremesa que a Marcela, a ceia que a Marcela colocou é inacreditável. Até coloquei a receitinha lá pro pessoal no Stories, porque é muito saborosa a combinação. Então, assim, você acaba comendo muito bem mesmo. E agora, o que aconteceu aí no papel, Marcela? Teve alguma alteração nesse período de adaptação, nesse começo de estratégia?
Como ela fez a avaliação com o Dr. Nechar, a gente fez a bioimpedância, e às vezes o paciente fica assim, tanto as duas aconteceu a mesma coisa, às vezes o mesmo peso, mas como assim não mudo de peso? Porque as pessoas também têm essa coisa, né? Tem que baixar a balança, tem que baixar a balança. E às vezes o peso da balança, a gente precisa entender a composição corporal desse paciente. Por quê? Tá perdendo gordura e tá ganhando massa magra. E às vezes o peso tá a mesma coisa, porque ela começou com peso de 76.600, foi para 76.700. Quer dizer, deu 100 gramas a mais aí. Aí você fala assim, pera lá, o que está acontecendo? A quantidade de massa magra ganhou 900 gramas de massa magra e perdeu 2% de gordura. E uma quantidade de 2% é incrível para uma mulher, porque a gente pode ter uma média aí de 1% ao mês. Tem mulheres que têm uma capacidade maior, tem mulheres que têm capacidade menor. Então a gente vai isso ajustando tanto na dieta quanto nos treinos, para a gente melhorar essa capacidade de perda de gordura. Quanto mais tiver perda de gordura, melhor. E segurando massa magra, porque aqui também é importante, às vezes eu quero perder um pouquinho de peso, mas vamos perder esse peso com qualidade, tentar segurar a massa magra o máximo que a gente conseguir. E para tudo isso é muito importante a análise dos exames de sangue que a Marcela pede, sabe aquele assim, ó, vampirão, que você vai fazer uma transfusão de sangue, porque ela te pede muita coisa, mas ali ela analisa tudo, vitaminas, ela analisa a parte de hormônios, ela analisa tudo. E a partir disso também existe as estratégias de um pré-treino, de uma suplementação. E tudo isso, agora que vocês vivem mandando pergunta pelas redes sociais, que eu acho assim, o pessoal fica louco, né? Porque são tantos suplementos que existem no mercado e as pessoas não sabem nem para que serve cada um deles. Mas aqui, prestem atenção, nós vamos falar para que serve cada suplemento. Porque o suplemento que serve para mim não serve para a Tainá e não serve para você. Então, nós vamos explicar o que é a função de cada um, né, Marcela? Sim, isso assim, a gente tem que pensar no que? Na suplementação, ela vai entrar como um suplemento para complementar a alimentação. Então, tanto na manipulação quanto suplementos prontos, precisa de avaliação, precisa de um profissional adaptado para fazer esse uso com o paciente. Porque, às vezes, tem muitos tipos de suplemento, fulano tá usando na academia, aí o amigo, vamos usar também, porque isso aqui deu resultado. Então, é assim, fala muito de suplemento, às vezes a pessoa ela tá usando, ela nem sabe para que ela tá usando. Às vezes a pessoa ela chega aqui, ó, ela enche minha mesa de suplemento, eu falo, Jesus, por que você tá tomando isso tudo? E sabe, e o básico que a gente precisa, a primeira coisa é na alimentação, depois a gente vai à suplementação, porque a gente vai de acordo com as necessidades. Então, tem alguns suplementos que a gente faz simplesmente uma troca na alimentação, porque às vezes a gente tá na rua, como é que a gente, às vezes, vai conseguir abrir uma marmitinha de frango? Aí, como que a gente pode fazer essa troca? Numa suplementação do quê? De whey. A suplementação de whey protein, ela entra muito bem em alguns lanches intermediários, porque eu não consigo levar uma marmitinha de frango em determinado lugar, não é? Então, como é que você vai abrir aquela marmitinha? Então, a suplementação, ela entra nessa estratégia, sim? Então, muitas vezes que a pessoa acha que suplementação de whey tem que entrar só após treino, muita gente pergunta isso. Eu tenho certeza que devem perguntar isso para vocês também. Por quê? Será que é só pré-treino? Será que é só pós-treino? Não! Depende, a gente precisa juntar a quantidade de proteína do seu dia todo. Não é simplesmente só pré-treino e só pós-treino que você tem que colocar uma suplementação. Às vezes esse whey pode entrar no seu café da manhã e pode entrar no seu lanche da noite. Às vezes esse whey pode entrar só no seu pós-treino, pode entrar só no seu pré-treino. Então depende de cada um e da individualidade de cada um, da necessidade de cada um. E não saiam daí, gente. A gente vai para um intervalinho bem pequenininho e já volta para falar de outros suplementos para você. Sabe por quê? A gente se cuida. E você? Energia,
E agora nós voltamos aqui para desvendar os mistérios, os mitos de alguns suplementos. A Tainá também está ouvindo muita pergunta na academia sobre suplementos. Qual que é os suplementos que mais te perguntam? Entre todos, a creatina é o que mais pergunta. E qual que é a maior dúvida que as pessoas têm sobre a creatina? É uma dúvida que inclusive eu tinha, até a Marcela me explicar, que é, mas creatina engorda, creatina incha, creatina retém líquido, creatina não sei o quê. Sempre perguntam isso. E aí, Marcela, isso é verdade ou é mais um mito? Bom, a creatina, eu falo que eu preciso falar aqui todos os dias com a mulherada, porque todas têm medo de tomar creatina. Mas creatina eu vou tomar e vou ficar inchada. Aí eu tenho que explicar para todo mundo. Eu falo como que ela funciona no nosso corpo, a função que ela vai ter e por que você tá tomando. Então, o que acontece? A creatina, ela não vai causar inchaço no seu corpo de você ficar inchado. Ela vai causar um inchaço dentro do seu músculo. Porque se a gente tá ganhando massa magra, praticamente a gente fica um pouquinho mais inchada, mas é o que? É no músculo isso. E o que acontece? A creatina, como ela vai, quando a gente toma, a gente vai ter um efeito crônico com ela. Não adianta a gente tomar uma vez, ou às vezes as pessoas elas têm costume do quê? De tomar só antes do treino ou tomar só pós-treino. E hoje se fala mais da gente usar ela mais pós-treino. A gente pode, depende do paciente, a gente vai usar ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou pré-treino ou pós-treino. Isso vai ser individual de cada um. Mas hoje estudos comprovam pra gente usar ela mais no nosso pós-treino, mas isso depende, tá? Depende de cada um. Mas esse efeito benéfico que ela tem, tanto para força, né? E as pessoas elas relatam depois de usar a creatina que elas têm muito mais força. Sim, porque ela vai aumentar a energia, então ela vai te dar essa potência a mais para você treinar um pouquinho melhor nos seus treinos. Porque quando a gente também faz restrição de alguns alimentos, restrições calóricas que a gente faz, diminui um pouquinho a quantidade de alimento, o que acontece? Às vezes a gente precisa um pouquinho mais de energia que tá faltando, né? Porque se você colocar alguns tipos de suplementos, eles vão te ajudar a você ter mais energia. E a creatina hoje, ela é um dos suplementos mais estudados do mundo. E às vezes o profissional, ele deixa de usar a creatina com o paciente, sendo que é um dos suplementos que a gente mais pode usar. O único paciente que não pode usar a creatina é quando ele tem problema renal. É o único paciente, porque hoje até diabético pode usar. A gente está colocando a creatina para diabético para melhorar a sensibilidade de insulina. Então, a creatina ela é bem-vinda, sim, desde que a gente explique para o paciente, porque senão ele sai daqui falando, eu não vou tomar creatina, senão eu vou ficar inchada. Ô, gente, vocês não vão ficar inchados, não. Depois que a Marcela Paulo colocou também para eu tomar o suplemento, a creatina também para Tainá, é inacreditável como realmente aumenta a força. Eu tô amando, amando. Agora, uma coisa que também perguntam muito é sobre a glutamina. E assim, uma coisa que eu percebi, não sei se eu tô certa ou tô errada, mas depois que eu comecei com o uso contínuo da glutamina, eu não fiquei mais doente. Parece que assim, a minha imunidade melhorou muito. Não sei se tem alguma coisa a ver, se não tem, mas eu senti uma grande mudança nisso. E era pra você sentir mesmo. Porque ela está protegendo também nosso sistema imune. Como ela age diretamente nos nossos enterócitos, então ela melhora a parede do nosso intestino, então fazendo com que a nossa imunidade também melhore. Antigamente se falava muito da glutamina para melhorar o quê? Para não ter perdas musculares, para a pessoa ela aumentar a hipertrofia. Não, não é isso que aumenta a hipertrofia. A gente tem que pensar o quê? Se a gente tem um intestino saudável, a gente melhora a nossa imunidade, a gente melhora a captação dos nutrientes para o nosso corpo, então consequentemente vai ajudar no seu ganho de massa magra. Mas a primeira ação dela é no nosso enterócito, para a saúde nossa intestinal, tanto da sua quanto da sua. Agora surgiu mais uma dúvida, então. Ela é muito boa mesmo. Então, assim, glutamina só pode tomar quem treina ou todo mundo pode tomar glutamina? Todo mundo pode tomar glutamina, a não ser pacientes com câncer. Mas, como ele age nessa parte nossa intestinal, então independente do paciente, se ele está com hipertrofia, se ele quer perder peso, se ele quer melhorar a saúde dele, então isso, até as doses, a dose mínima de glutamina, a gente normalmente recomenda 5 gramas por dia. Você pode tomar tanto em jejum como antes de dormir. Isso quem vai decidir é o profissional que estiver te acompanhando.
Viu, gente? Eu não falei que o programa de hoje ia estar fantástico, fantástico. E vamos falar de mais suplementos aí. E o HMB, que eu nunca tinha ouvido falar nesse. O HMB a gente fala HM-beta, HMB, que é um derivado de leucina. Quando a gente fala de alguns tipos de aminoácidos, a gente está pensando no quê? No seu caso, a gente está pensando no quê? Hipertrofia. No das duas, né? Hipertrofia. A gente quer perder gordura e ganhar massa magra. A gente quer tentar fazer isso tudo ao mesmo tempo. E a gente consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo, tá? A gente tem que sempre lembrar disso, porque as pessoas, elas têm medo. Elas acham que eu tenho que... Medo não, elas falam assim, eu preciso perder peso primeiro para depois fazer hipertrofia. Não. O nosso corpo tem essa capacidade de perder gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo. Por quê? A questão é o quanto, a capacidade que cada um tem de perda de gordura e a capacidade que cada um tem de ganho de massa magra. Então, dependendo do paciente, a gente quer estimular o quê? Hipertrofia. Então, esse tipo de suplemento, como tem uma composição de leucina, que ele acaba ajudando na hipertrofia de um modo assim, não diretamente, tá? Não é que o paciente, as pessoas vão tomar HMB, ela vai ganhar massa magra. Isso vai depender de vários fatores. É que esse suplemento a mais, a gente fala assim, o gostinho a mais dentro de um planejamento do paciente, desde que tenha uma alimentação equilibrada, junto com a atividade física, junto com a hidratação e junto com o sono. Então a gente vai estimular essa síntese proteica a mais para a gente fazer... na hora que a gente está fazendo uma atividade física, o que a gente faz na atividade física? A gente faz microlesões nos músculos, certo? A gente quer aumentar a síntese proteica, a gente quer aumentar a síntese de novas proteínas no nosso corpo. Então, esse aminoácido leucina, ele vai te ajudar nessa síntese proteica, vai ajudar você o quê? A melhorar o seu metabolismo, a perder gordura e ganhar massa magra. Vocês estão vendo como que o negócio é complexo? Aí vocês me encontram na rua e falam, nossa, Lê, mas você mudou tão rápido. Lógico que eu mudei rápido. Com os profissionais envolvidos nesse projeto, tem como não ter mudanças? E é isso que eu falo para todo mundo e vou repetir para vocês que estão nos assistindo agora. Se você quer realmente resultado, você tem que fazer tudo em conjunto. E para isso, você vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Você vai precisar de uma excelente dieta, vai precisar ver os seus hormônios, as suas vitaminas, o endócrino, você vai precisar de um personal. Por quê? Tudo isso junto, você estando com a alimentação equilibrada, com os suplementos adequados para você e para o que você procura, é óbvio que vocês vão ter um retorno muito maior do que vocês ficarem no achômetro. Eu não troco essa equipe por nada, tá? E se eu fosse vocês, vai lá e já começa a tentar uma vaguinha na agenda, porque também não é fácil. Então, bora lá começar, gente. Agora vamos desvendar aí um outro mistério, uma outra pergunta que não se cala. Do whey, essa semana mesmo na academia, eu e a Tainá, um monte de gente perguntando, mas espera lá, eu tomo whey concentrado, isolado, hidrolisado? Quais as diferenças desses tipos de whey, Marcelo? Bom, o whey, a gente sempre fala que a gente precisa ver a sensibilidade do paciente, por quê? A gente pode falar whey concentrado, whey isolado e o whey hidrolisado. E os famosos blends, né? E quando a gente fala de whey concentrado, ele tem uma maior concentração de lactose. E tem pacientes que têm dificuldade de digerir essa lactose. Então, o que a gente faz? A gente tenta colocar o whey que não tem lactose, a gente coloca os whey isolado, que hoje tem várias opções de wheys isolados sem lactose. Ou também o whey hidrolisado. Mas o whey hidrolisado, o custo ele acaba sendo muito alto. Que normalmente eu falo desse whey hidrolisado para as pessoas mais velhas, né? Que tem mais dificuldade para digerir essa proteína. Então, o hidrolisado é a melhor opção. Agora, para nós, pessoas mais jovens, o que a gente pode? Tanto concentrado quanto isolado. Aí, o que vai diferenciar um do outro, principalmente quando a gente fala de preços, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas esse daqui é muito mais caro, eu não posso comprar esse mais barato. Então, o aminograma dessa composição desse whey é super importante, porque a gente precisa ver qual a quantidade de aminoácidos que tem nesses whey. Então, o que vai diferenciar um do outro é a quantidade desses aminoácidos e, principalmente, precisa ter uma quantidade alta de leucina. Então, isso vai diferenciar um valor do outro. Mas, normalmente, todos nós podemos consumir, tanto crianças, os jovens, os adultos, a gente pode consumir tanto concentrado quanto isolado. Os dois tipos, os mais recomendados. E agora, mais uma pergunta, que agora a dúvida é minha. Por que a indicação é sempre você utilizar a mesma marca
do whey com a glutamina, independente qual seja a marca, sempre usar, se você está usando a marca de uma glutamina, usar a mesma para o whey. Não precisa. Às vezes a gente fala de uma marca que a gente gosta mais, que a gente tem uma confiabilidade maior, a gente confia melhor em algumas marcas que a gente conhece. Como a gente usa também bastante suplemento, eu falo assim, muita coisa que eu uso eu quero também passar para o paciente. Então, tanto o whey, a glutamina, a creatina, então a gente pode fazer o quê? Usar a mesma marca, mas não necessariamente pode ser a mesma marca. A creatina hoje, às vezes eu não falo de marca de vocês, as marcas que vocês podem comprar, mas eu sempre vou recomendar assim, usar creatina monohidratada, que hoje é melhor, é a mais estudada, é a mais comprovada para a gente ter resultado. Então, independente da marca, mas precisa ser, você perguntar na loja se essa creatina ela é monohidratada. Então você pode comprar independente da marca. E você? Presta bem atenção aqui. Você já ouviu falar em betalanina? Eu também não tinha ouvido, gente, então não se assuste. Eu só tô com raiva, que eu não consigo sentir um negocinho assim que era pra eu sentir. Mas quem vai explicar tudinho isso pra vocês agora é a expert, a minha nutricionista, é óbvio, né? Marcela, o que é a tal da betalanina? Esse suplemento que você queria tanto sentir esse formigamento, né? Que eu falei que quando ela começasse a usar esse suplemento, que foi o Dr. Nechai que começou a passar pra você, e ele colocou 3 vezes no dia, não foi? Isso você mesmo. Toma cedo, à tarde e à noite. E o que acontece? Eu falei assim pra ela, você tá sentindo um formigamento? Porque normalmente a gente sente esse formigamento, porque o primeiro efeito dela é você sentir um formigamento, e depende. Tem gente que tem mais no nariz, tem gente que tem mais no nariz. São os principais lugares. Eu sinto muito o quê? Na boca, nariz e orelha. E eu falei pra ela, você tá sentindo esse formigamento? Ela falou assim, não. E eu, como assim, não? Aí o que acontece? Ela pode não estar sentindo esse formigamento, não é que ela não está tendo ação desse suplemento. Por quê? Essa suplementação te ajuda a diminuir fadiga, porque tá treinando pra caramba. Então, vai melhorar a performance esportiva dela, vai melhorar o seu desempenho, vai diminuir cansaço. Então, ela tem vários efeitos benéficos para o nosso corpo. Mas, por ela não sentir esse formigamento, não é que não está tendo efeito. É porque pode estar muito perto das refeições. Então, o que a gente estava falando? Eu falei isso para ela agora. Mas, isso vocês não vão fazer em casa, tá? Porque ela vai fazer só um teste. Ela vai acordar amanhã, porque o treino é de manhã. E, normalmente, ela faz uma refeição, ela faz uma pequena refeição antes, e 20 minutos antes do treino ela faz a suplementação, né, desse manipulado, que a gente fez uma junção, né, de outros ativos para virar o seu pré-treino para você ter mais energia. E eu falei assim pra ela, amanhã vai treinar em jejum, a gente vai ficar de estômago vazio, porque de estômago vazio é impossível ela não ter esse efeito da betalanina, esse formigamento que ela pode ter no corpo, nos pés, no nariz, em algum lugar você tem que ter, tá, Lê? Então amanhã você vai treinar em jejum. Gente, essa noite eu não vou nem dormir, vocês sabem como que a pessoa é ansiosa, né? Porque eu tô tanto querendo, acho que é por isso que eu não sinto, de tanto que eu quero sentir esse formigamento. Mas depois nós vamos contar isso pra vocês. E agora nós vamos falar de mais um suplemento também que é muito questionado, que é sobre o BCAA. E hoje tem uma história gigante pra gente falar sobre o BCAA. Mas resumindo, é interessante a gente colocar essa suplementação? Sim. Por quê? A gente tá colocando o quê? A gente precisa de proteína, a gente precisa de fonte de aminoácidos durante o nosso dia. Quem faz atividade física, você tá fazendo bastante atividade física. Então aumenta a nossa síntese proteica pra gente fazer novas células, pra gente fazer mais músculo e pra gente aumentar a produção a gente aumentar a síntese proteica no nosso corpo, certo? E no nosso músculo. Então a gente precisa de mais energia. Para isso a gente precisa consumir uma quantidade grande de proteína na nossa dieta. Precisa, tanto é que a gente começou com uma quantidade super alta de proteína, lembra? Porque tinha muito pouco carboidrato e a gente aumentou a proteína. Hoje a dieta dela tá com menos proteína porque a gente aumentou um pouquinho de carboidrato, mas a gente tá equilibrando tanto proteína, carboidrato como lipídios. Mas esses aminoácidos que vão ser transformados, a gente vai absorver, o nosso corpo a gente vai digerir as proteínas na forma de aminoácidos, certo? Então, quanto mais aminoácidos a gente tiver,
tanto na alimentação como na suplementação, porque a gente precisa dos essenciais e dos não essenciais. Então o BCA, ele entra aí para ajudar, para ajustar na sua alimentação, sim. Então ele pode ser usado de manhã, ele pode ser usado à tarde, ele pode ser usado à noite, ele pode ser usado pré-treino, ele pode ser usado pós-treino. Então independente, mas quem vai ajustar isso com você é o profissional que vai te acompanhar. Então você pode usar sim, mas não é usar torta direita, vamos usar BCA. Não. Então, desde que seja acompanhado, eu acho que toda suplementação aqui é válida. Toda suplementação aqui vai ter uma função no seu organismo. Fala sério, hein, gente? Vocês ficaram sabendo de tanta coisa hoje. Eu tenho certeza que nós tiramos dúvida de muita gente mesmo. Agora eu quero saber da Tainá. Tainá, você estava toda preocupada em vir na Nutri hoje, porque ela tá naqueles dias, gente. Eu falei assim, logo agora calhou de eu ir na Nutri. Por quê? Você fica se sentindo o quê nesses dias, Tainá? Um baiacu. Muito inchada, muito inchada. E assim, é nítido até em roupa. Tanto que eu fico inchada. Garanto que não é só ela, garanto que tem muita gente nos assistindo aqui que também sente a mesma coisa. Então fica aqui, vocês vão ter que ficar agora na expectativa para o próximo programa com a nutricionista Marcela Müller, porque nós vamos desvendar tudo sobre esses hormônios que deixam a mulherada louca. Umas antes com TPM, outras com TPM durante e pós-TM também, que eu acho que eu me enquadro aí. Os hormônios ficam a 1000, eu fico insuportável, mas tem muita coisa para ser desvendada. As cólicas, tudo isso tem muita coisa para falar. E a Marcela vai desvendar tudo para vocês no próximo episódio aqui com a Nutri. Não é isso, Marcela? Isso mesmo, porque olha, falar sobre saúde da mulher, nutrição da mulher, dá pra gente falar muita coisa, né? Então, são várias fases da nossa vida, cada fase a gente passa por uma coisa. Então, quando tem um profissional ajustando isso, ajudando, eu falo que quanto mais a gente conhecer o nosso corpo, mais saúde a gente vai ter e mais bela ficamos. É isso aí, gente. Vocês continuem com a gente, porque tem muita coisa pela frente. Eu ainda vou conseguir marcar aquele treino que vocês ficam me pedindo. Vai treinar eu, a Marcela, agora a Tainá, o Dr. Nechar. Nós vamos fazer um treinão e vamos dar várias dicas para vocês. Eles vão dar as dicas, né? E eu vou ficar lá na sofrência mesmo. Então, espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido bastante aqui com a Nutri. Agende seu horário, que você vai ver que seus resultados vão vir galopantes. É isso aí, gente. Sabe por quê? A gente se cuida. E você? Nos vemos na próxima semana. Um beijo.